Olá, e aí, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso curso de Python para iniciantes. Eu sou a professora Cida Castelo e na aula de hoje, que é a nossa 15ª aula, nós vamos conhecer os operadores aritméticos aqui no Python. Vamos ver como que eles funcionam, né? Fazer alguns exemplos e vou deixar um desafio para você também, tudo bem? Mas antes da gente começar, vamos lá, né? O código-fonte e material estão disponíveis, né, no GitHub e tenho também, então, as redes sociais aqui para você me seguir. E lembrando você também de se inscrever no canal se não tiver inscrito, ou se não tiver inscrita, compartilhar com seus amigos, as suas amigas, deixar seu like se você gostou, né, se você está gostando das aulas do curso, e também ativar as notificações, que é para você ficar ciente, né? Ou receber notificações de quando a gente tem vídeo novo aqui no canal. Então vamos lá? Lembrando você então, para qualquer dúvida também, deixa nos comentários aqui para a gente responder, tá ok? Então, hoje nós vamos ver os operadores aritméticos e eu vou fazer uma comparação com os operadores que a gente usa no português estruturado, o Portugal, né? Que não é uma linguagem de programação, mas sim para a gente aprender a programar. Inclusive, tem um curso de lógica de programação aqui no canal, mas eu estou resgatando muita coisa aqui nesse curso de Python, tá? Então, nós temos os operadores aritméticos e esses operadores aritméticos, eles fazem operações matemáticas, como adição, subtração, multiplicação, divisão, resto de divisão, potência, né? E com operandos. E quem são os operandos e quem são os operadores, né? Então, vamos lá. Nós temos dois tipos de operadores aqui, matemático, que é o unário e binário, não tem nada a ver com o número binário, que são dois operadores, tá ok? Então, nós temos aqui os operadores, o positivo e o negativo. Então, nós temos aí na matemática um número negativo, por exemplo, aqui o -3, o número 9, que é o positivo, né? Não precisamos colocar o sinal de mais na frente dele. O -x, uma variável aqui, ou uma incógnita, se a gente estiver falando lá em matemática, né? -x, então, o valor de x é um valor negativo, e mais x, que o valor de x, então, é um valor positivo, tá ok? Unário, porque a gente está trabalhando somente com um operador, tá? Agora, como que são os operadores binários? Eu tenho aqui o meu operando, que é o x, uma variável, ou são números, e eu tenho o meu operador, tá? Então, o meu operador, ele é binário quando eu tenho, por exemplo, dois valores, duas variáveis, um valor e uma variável, e assim por diante. Tudo bem? Então, por isso que chama binário. Ele fica entre dois operandos. Tudo bem? Então, isso é igual matemática, são termos que a gente utiliza, principalmente quando a gente está vendo matemática, né? E nós temos aqui operadores unários e binários. O operador, né? Nós temos aqui o sinal de mais, fazendo uma soma, onde eu tenho uma variável e um número, né? Os meus operandos são uma variável e um valor definido, e aqui a gente tem como duas variáveis, como eu tinha falado para você, né? Então, aqui é a soma e aqui a divisão, que a gente vai ver aqui no nosso curso, na aula de hoje. Então, aqui fazendo um comparativo em aritmética, né? Não temos muitas diferenças, no mais é o mais, o subtração é a subtração, o multiplicação não é x, é o asterisco, e a divisão não tem esse símbolo, né? Nós temos a barra como o símbolo ou o operador de divisão. Tudo bem? Agora, nós temos aqui o operador mais, né? Que nós usamos também para concatenar. Eu trouxe o print dessa tela aqui, que é para a gente já trabalhou, né, com concatenação, já expliquei bastante coisas, né? Então, eu tenho textos, eu só concateno
textos com o operador mais, tá ok? Então, aqui tem um exemplo, concatenando strings, olá, curso de Python, então eu tenho a string do texto 1, concatenando com um espaço e concatenando com o texto 2, e aí fazendo um print, e a gente tem olá, curso de Python. E desse outro lado aqui eu tenho uma string, porque está entre aspas, poderia ser entre aspas simples ou dupla, aqui no Python não tem problema. Então, o A é do tipo string, eu tenho 34 mais 543, não são números, e o meu C vai receber A mais B. Então, eu concatenei aqui e fica 34543, mas é um texto, não é um valor numérico, né? Um valor de multiplicação, de adição aqui, que a gente está fazendo adição, mas nós estamos concatenando. Tudo bem? Então, tem que ficar bem claro isso para você, tá? Uma outra coisa muito interessante que nós temos aqui no Python é o operador de multiplicação com strings, tá? Então, o operador asterisco, que é o meu multiplicação, né? Também funciona com strings, multiplicando o seu conteúdo por um número inteiro. E a gente vai fazer na prática daqui a pouquinho. Então, eu tenho a minha variável A, que recebeu o valor de Python, estou pedindo para fazer um print 3 vezes A. Tá? Não são todas as linguagens que fazem essa manipulação aqui, né? Essa operação sobre strings, né? Então, eu pedi para printar, né? 3 vezes o que está aqui. Então, veja que ficou Python, 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 tudo juntinho, porque ele está tudo juntinho aqui, né? E aí eu fiz aqui o A, recebe um espaço, Python, um espaço, e aí eu pedi para fazer, né, printar 5 vezes essa variável aqui, então a gente tem esse resultado aqui. Mas a gente vai fazer na nossa parte prática, tá bom? Então vamos lá, porque hoje eu vou passar assim, não é todo o conteúdo, né, mas vou primeiro, a gente vai primeiro trazer aqui esses slides para depois a gente colocar a mão na massa daqui a pouquinho, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu sair da frente aqui. Então nós temos os operadores aritméticos. Eu tenho adição, um exemplo aqui do lado direito, 5 com mais 2 igual a 7. Subtração, 5 menos 2, 3. Multiplicação, 5 vezes 2, 10. E a divisão, né? 5 dividido por 2 é igual a 2,5. E presta bastante atenção nessa observação que eu coloquei aqui. No Python 3, o operador de divisão sempre vai apresentar, sempre vai retornar para a gente um resultado com ponto flutuante. Sejam os números inteiros ou reais, ou com ponto flutuante. Tudo bem? Então, veja bem essa observação que eu coloquei aqui para você, tá? Então, vamos continuar aqui, vou sair da frente novamente. Então, os operadores aritméticos que nós temos de potência, no Portugal é o acento circunflexo, no Python eu faço 2 símbolos de asterisco juntos, sem ter espaço entre eles. O módulo ou o resto da divisão, onde a gente pega somente o resto da divisão, no Portugal é mod e no Python é o símbolo de porcentagem. E divisão de números inteiros, quando eu quero dividir os números, mas pegar somente a parte inteira, no Portugal a gente tem a Ctrl barra, ou barra invertida, ou a palavrinha div, e aqui no Python nós temos barra, barra, que vai significar para a gente aqui divisão de números inteiros. Tudo bem? Então, aqui mais um exemplo, eu tenho 5 elevado ao quadrado, então 5 vezes 5 vai dar 25, 7 divisão inteira por 5, ele vai retornar para mim um número inteiro, e o resto da divisão 7, ou porcentagem 5, é igual a 2. O operador módulo, então, retorna o resto da divisão. Ou seja,
eu peguei aqui o número 7, dividi por 5 e não continuo a divisão colocando vírgula, continuando essa divisão, né? Tá ok? Então, ele vai pegar a parte inteira, tá? Tudo bem? A gente vai fazer na prática e a gente vai ver essa diferença aqui. Tudo bem? Bom, então, por falar em prática, vamos lá, né? Fazer um programa para apresentar a soma, subtração, multiplicação, divisão, divisão inteira e resto da divisão, módulo da divisão, né? Então, esse programa a gente vai fazer alguns testes usando números inteiros, usando números reais e usando números inteiros com números reais, e a gente vai comparar então a saída do que vai apresentar esse resultado para a gente então. Bom, então vamos lá, né? Vou abrir o meu PyCharm. Deixa primeiro eu fechar esse slide aqui, depois a gente volta nele, tá? Vou aqui então abrir o meu PyCharm. Vou começar um novo projeto. Vou colocar aqui, já está setado aqui onde eu vou salvar. Vou chamar de aula underline 015, tá ok? Vou pedir para criar meu projeto aqui. Então, ele já criou para mim, está terminando de criar, né? Acabou de criar, vou maximizar minha tela. E aí, vamos lá. Vou vir aqui com o botão direito em cima do nome do meu projeto, New Python File, e eu vou chamar de aula underline 015, dá um Enter, né? E ele já está perguntando se eu quero adicionar ao meu Git. Sim, vou pedir para ele adicionar, para depois eu subir para o GitHub para você, como eu faço o controle de versionamento aqui dos meus códigos aí para o Git, né? Então, vamos lá, vou começar assim, aula é igual a colocar Python, para a gente ver a multiplicação de strings. Vou maximizar, ver como que está aqui, maximizar, e vou fazer um print 3 vezes, né? 3 vezes A, ok? Então, vamos clicar com o botão direito, pedir para executar. E aqui eu tenho, né? Python, Python, Python. Se eu colocar Python, por exemplo, é legal. Vamos ver como é que ele vai ficar, tá ok? Então, tá aqui, Python é legal. Depois emendou aqui logo, né? Outras, Python é legal e assim por diante. Então, o que eu vou fazer? Vou dar um espaço somente aqui no final, porque ele vai ficar Python é legal, espaço Python é legal, espaço Python é legal, tá? Então, fazendo aqui, então, Python é legal, espaço Python é legal, espaço Python é legal. Tudo bem? Beleza? Então, esse daqui é aquele slide que eu passei para você, que com o operador de multiplicação, a gente pode pedir para ele repetir, né? Se eu colocar aqui 5 vezes, ele vai repetir 5 vezes esse texto que eu guardei dentro dessa variável, aqui a minha variável A. Ok? Bom, eu vou deixar comentado esse texto aqui para você, assim você tem como referência, tá? Agora vamos então para o nosso problema exemplo. Então, eu vou falar que A é igual a, deixa eu ver, 7 e B é igual a 2. Tudo bem? Depois a gente muda esses números aqui, tá? Aliás, eu vou colocar aqui A é igual a 5, que foi o exemplo que eu usei nos slides, mas como eu falei, depois a gente muda, tá? Então, aqui eu vou colocar, antes disso, eu vou colocar um print. Vou colocar aqui assim, ó, números inteiros, tá? Tudo bem? Então, números inteiros, que é para a gente ver que nós estamos trabalhando aqui com os números inteiros, e aí eu vou usar um print direto, não vou criar uma outra variável para receber esse cálculo que eu quero fazer e depois fazer o print, combinado? Então, eu vou fazer o print, vou usar a formatação que a gente viu, né, usando o F, tá ok? E aí eu vou colocar assim, olha, soma
é igual a... E aí a gente vai colocar aqui dentro, abre chaves, fecha chaves, vou colocar A mais B. Tudo bem? Então, a gente está usando aqui a formatação que a gente viu na aula anterior. Tudo bem? Então, agora eu fiz a soma, vou Ctrl D, vou pressionar Ctrl D, ele vai repetir essa linha para mim. Mas você não precisa ficar digitando tudo, né? Então, aqui a gente vai colocar subtração é igual ao quê? A menos B, tá? Então, esses atalhos de teclado aqui auxiliam bastante a gente. Ctrl D, subtração, agora a gente vai fazer multiplicação, que vai ser A que multiplica B. Aí agora a gente vai fazer a divisão, então vou duplicar essa linha com Ctrl D, divisão. Então, A dividido por B, ok? Aí a gente vai fazer o quê? Aquela divisão de inteiro, tá? Então, Ctrl D, divisão inteira. Então, é A barra, né? Duas barras, B, e a gente vai pegar aqui também o resto da divisão. Então, vamos lá. Resto, ou módulo, né? Da divisão. Tudo bem? E para isso a gente tem que usar o operador porcentagem. Tá ok? Tudo bem? Bom, então, esses daqui foi o que a gente pediu para fazer, estou começando com números inteiros, certo? Então, vou clicar com o botão direito aqui e pedir para ele executar. Então, tem aqui, ó, soma, né? Eu coloquei 5 com mais 2 é 7, subtração 3, tranquilo, né? Multiplicação 10, tá? Que é 5 vezes 2, 5 dividido por 2, que estamos utilizando essa divisão aqui. Então, toda divisão, mesmo sendo de números inteiros, ele vai retornar para a gente um ponto flutuante, ou um número float, um número real, tá? Divisão de inteiros, veja que 5, a gente tem aqui 5 dividido por 2, ele só pegou o 2, tá vendo? Não pegou 2,5, igual aqui. Então, estou pegando somente a parte inteira dessa divisão. E o resto da divisão, então, 5 dividido por 2 vai dar 2 e resta 1. Eu não continuo fazendo essa divisão. Tudo bem? Beleza? Bom, esse daqui, então, espero que tenha ficado claro, esses operadores, para a gente utilizar os números inteiros. Ok? Para os números reais, aliás, deixa eu mudar uma coisinha aqui, só para a gente fazer um teste. Então, 4 dividido por 3. Vamos executar novamente aqui. E veja só que interessante, né? Então, 4 com mais 3, 7. 4 menos 1, 4 menos 3, 1. Multiplicação, 4 vezes 3, 12. A divisão, olha, ele deu uma dízima periódica, né? E a divisão inteira e o resto da divisão. Tudo bem? Beleza? Deixa eu só fazer um Ctrl Z aqui, Ctrl Z, voltar para os nossos valores 5 e 2. Depois a gente pode mudar todos eles. O que eu vou fazer agora? Eu vou copiar tudo isso daqui, vou colar e a gente só vai alterar o valor de A e o valor de B para ponto flutuante. Então, selecionei toda essa parte aqui, tá ok? Ctrl C, Opa, espera um pouquinho que não copiou. Ctrl C, Ctrl V. Então, números, vou chamar de números reais, ou com ponto flutuante, né? Então, a gente vai colocar 5.0 e 2.0. Tudo bem? E aí a gente vai poder comparar como que ele se comporta, principalmente na divisão de parte inteira, no resto da divisão. Como será que ele se comporta aqui, a gente fazendo essas operações? Vamos lá?
Aliás, eu vou colocar aqui, antes de números reais, um Ctrl/N, que é para ele pular uma linha, para a gente conseguir separar o nosso bloco de saída aqui. Tudo bem? Beleza? Então, olha, eu copiei, colei, Ctrl+C, Ctrl+V e alterei o valor de A. A gente tinha número inteiro aqui 5 e 2, aqui eu coloquei número com ponto flutuante 5 e 2, para a gente conseguir comparar o mesmo resultado, tá? Botão direito, aula 15, e vamos subir aqui, então, o nosso resultado. Então, números inteiros, veja, se eu estou trabalhando com ponto flutuante aqui, né, ou números reais, ele vai ter casas decimais. Então, a soma de 7.0, né, de 5.0 com mais 2.0, eu tenho 7, aqui eu tenho 3. Percebe que até aqui tudo bem, né? Eu tenho aqui a multiplicação 10, a divisão não teve alteração, porque ele já retorna para a gente um número de ponto flutuante, e a divisão inteira, ele retorna para mim 2.0, tá? Então, se às vezes a gente precisar, quando a gente precisar trabalhar com a parte inteira, a gente geralmente pega com números inteiros, dependendo do caso. Se eu quero saber se ele é um número par ou ímpar, né, se ele é múltiplo de algum outro número, então a gente tem que trabalhar direitinho aqui. E a divisão também, ele retornou para mim, em vez de retornar um número inteiro, ele retornou para mim um ponto flutuante, tá? Tudo bem? E aí agora, o que a gente vai fazer? Eu vou copiar novamente, ó, Ctrl+C e Ctrl+V, só que aqui eu vou colocar números inteiros e reais, certo? Então, aqui tanto faz eu vou deixar o A como inteiro e o B como real, ou o vice-versa, né? Então, vou deixar o A como sendo inteiro e o B como sendo um real. E como será que ele vai se comportar nesta situação aqui? Vamos ver? Depois a gente muda, né? Deixa o A como real, ou ponto flutuante, ou float, né? E o B com inteiro, tá? Então, vamos aqui, só fazer uma comparação agora já com o ponto flutuante aqui. Então, percebe que ele vai assumir o comportamento como se os dois números fossem do tipo ponto flutuante, ou do tipo float, tá vendo? Então, aqui ele traz para a gente aqui números reais, inteiros e reais, ele trouxe o mesmo resultado para a gente. E se a gente inverter aqui, então, 2 e 5.0, a mesma coisa vai acontecer. Então, tanto faz, desde que eu tenha um float, ele vai considerar para mim, vai fazer como se fosse uma conversão, né? Ou vai trazer o resultado para mim tudo em float, tudo bem? Então, percebe que aqui ele trouxe tudo com ponto flutuante ou float, né? Tudo bem? Então, essa é a parte que a gente tem aqui para fazer, tá? Então, voltando aqui ao nosso slide, espero que você tenha compreendido bem essa trabalhar com os números reais e float usando os operadores aqui que eu apresentei para você. Temos mais um problema exemplo aqui. Então, fazer um programa para ler a base e o expoente de um determinado número, né? E calcular a potência desse número. Tudo bem? Eu vou fazer um arquivo separado para a gente ter essa parte aqui separadinha, né? Tudo bem? Então, voltando aqui para o PyCharm, vou vir aqui abrindo para apresentar os meus arquivos aqui, vou clicar com o botão direito em cima do nome do projeto, novo arquivo Python, né, file Python, vou chamar assim, aula, _ 015, _ potência, tudo bem? Então, para a gente lembrar que é na 15ª aula, mas a gente vai fazer com potência aqui, tá ok? Então, eu vou chamar uma variável de base, vai receber, por exemplo, base vai receber 2 e expoente também vai receber 2. Então, 2 elevado ao quadrado, tá ok?
E aí vamos fazer o print. Então, print F. Aí a gente vai colocar assim, olha, resposta, vou colocar resposta. E aí depois a gente pode mudar aqui. E aí o que eu vou fazer? Vou colocar aqui não, é base, né? Base, operador de potência e expoente. Tudo bem? Então, vamos ver o que vai apresentar para a gente aqui. Deixa eu maximizar, fica melhor para você ver também. Vamos gerar, né? Executar aqui, então, 4 elevado ao quadrado, né? 2 elevado ao quadrado, então 2 vezes 2 são 4. Se eu fizer elevado à terceira, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Ok? Então, temos aqui, resposta 8. Tudo bem? Tá ok? Aí, em vez de colocar a resposta, eu vou colocar assim, potência. Tá? Então, aqui, por exemplo, se eu colocar 3 elevada à quinta potência, então 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 5 vezes, certo? A gente vai pedir para executar e deu 243. Tudo bem? Tá ok? Então, por exemplo, aqui se eu colocar 2 elevado à quinta, pedir para executar, eu tenho aqui 32. Ou, né, se eu colocar aqui um 5 elevado à segunda potência, gerando aqui, ele vai colocar para a gente o 25, né? 5 elevado à terceira, né? Tá ok? E veja só que interessante, né? Aqui a gente tem 2, por exemplo, 2 elevado à segunda. Então, 2 vezes 2, 4, certo? Então, 2 vezes 2, 4. E se eu tiver um expoente negativo, 2 elevado a menos 2, será que ele vai responder para a gente corretamente? Então, clicar com o botão direito, temos aqui 0,25, correto. Aí, se eu tiver uma base negativa e um expoente positivo, executar, eu tenho aqui 4. E se eu tenho aqui um número ímpar, vamos ver como é que ele vai fazer para a gente. Ele vai trazer menos 8, correto? Porque potência é a regra da matemática de multiplicação, certo? Aqui eu tenho menos 2, que multiplica menos 2, que multiplica menos 2. E quando a gente tem um expoente negativo, aí a gente tem que usar fração, tem que inverter, né? Eu tenho, por exemplo, 2 elevado à terceira, eu vou ter 2 dividido por aqui pela potência, mas depois eu vou deixar para vocês, ou eu vou abordar com vocês também, o cálculo de potência num expoente negativo, que eu deixo para você fazer uma pesquisa sobre como calcular uma potência elevado a um expoente negativo. Tudo bem? Essa é uma parte que você também tem que fazer, né? Porque quando a gente está trabalhando com desenvolvimento, a gente tem que pesquisar muitas coisas que a gente precisa fazer e nem tudo a gente tem aquele conhecimento ali na hora, tá ok? Bom, voltando aqui para os nossos slides, como eu falei para você, eu deixei esses problemas exemplo, mas eu tenho aqui então um problema desafio para você. Para você calcular e apresentar a saída para quantas horas e minutos tem 59 minutos, mas isso daqui você tem que fazer cálculo. A gente sabe que 59 minutos não vai dar 1 hora, então vou ter 0 horas e 59 minutos. E quantas horas e minutos tem 62 minutos? Se 1 hora tem 60 minutos, eu vou ter 1 hora mais 2 minutos. Calculando, tá ok? E quantas horas e minutos tem 832 minutos? Tá? Então, faça usando cálculo. E aqui, continuando, calcular e apresentar a saída para quantos minutos tem 12 horas e quantos minutos tem 5 horas e 27 minutos, tá? Então, isso daqui você vai ter que pesquisar, se você não souber,
como que a gente calcula, converte horas para minutos e minutos para horas. Tá certo? Então, espero que você faça esse exercício aqui, que vai te ajudar bastante a progredir aqui no seu curso, tudo bem? Tá ok? Então, vamos lá. Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Faça os exercícios, replique esses exercícios que a gente viu aqui usando os operadores aritméticos aqui no Python, né? Teve bastante coisa que eu discuti aqui com você. Muda aqueles valores que eu coloquei, passa para 4 e 3, por exemplo, para você sentir bem essa diferença. Use também, faça aquele exercício da potência e esse desafio que eu deixei para você, que eu vou trazer na próxima aula, tá certo? Então, só lembrando você, para você se inscrever aqui no canal, tá? Compartilhar com seus amigos, as suas amigas, ativar as notificações para você receber aí um aviso de quando tem conteúdo novo aqui no canal, tá ok? E deixe suas dúvidas, seus comentários aqui no vídeo, no canal aqui, no vídeo dessa aula aqui. Tudo bem? Então, muito obrigada e te vejo na próxima aula. Até lá!